Então acabou de chegar agora que a informação que o Juan Tressoldi será adquirido pelo Atlético. Então, porque de ontem para hoje, depois que o Atlético confirmou, o pessoal falou, pô, é um zagueiro destro. Aí você viu que o pessoal começou a postar o mapa de calor dele? Sim. Joga muito ali no setor e tal. Será que vem para o lugar de alguém que vai sair e tal? Não é o Tressoldi que vai sair. A informação que acabou de chegar aqui é de que será adquirido. Até vai contratar 3 milhões e meio de euros. Questão, eu não tenho informação aqui de quanto será colocado no negócio e as não, do Tressoldi. O Tressoldi é fixo. Se vai ter algum tipo de... Mas enfim, mas ele será adquirido pelo Atlético. Então não é para o lugar do Tressoldi. Agora, você me pergunta, isso mostra que o Lianco vai sair? Não sei. Se o Lianco vai sair, vai ter mais... Porque ele joga pelo lado direito. Talvez o Roman. Porque o Roman, há algumas semanas, o Guilherme Souza trouxe uma informação de que o staff dele estava meio incomodado e tal, né, com a situação. Com razão, né? E com razão. Então, talvez seja, como é uma oportunidade que eles entendem de negócio, talvez seja para o lugar do Ivan Roman, né? Então... boa tarde a todos, pessoal de casa, pessoal do estúdio. Do Lianco eu não acredito. Até conversei com algumas pessoas do Atlético que me falaram que a expectativa agora é nessa parada que ele possa se preparar melhor, que ele teve uma lesão, né, complicada e por isso não voltou da maneira com que todo mundo esperava, mas existe sim uma grande expectativa de que ele volte a jogar aquele futebol que ele estava apresentando no ano passado. Então não acredito que seja. A possibilidade da saída do Ivan Roman eu acho que é uma coisa que está todo mundo vendo, né? A maneira com que ele está sendo tratado aí pelo Barba. Ele só é relacionado quando o Barba resolve jogar com 3 zagueiros, para ele poder jogar ali pela direita. Quando é para jogar com 2 zagueiros, ele se transforma na terceira opção pelo lado direito. Você tem Tressoldi, você tem Lianco e depois vem o Ivan Roman. Então pode ser uma questão. Agora, me surpreende muito, porque eu acho que estava todo mundo com a expectativa de vir um jogador para jogar pelo lado esquerdo, um zagueiro pelo lado esquerdo. Até vai trazer mais um zagueiro? Porque a informação que eu tinha é que ia trazer um zagueiro. Será que então agora vai trazer 2 zagueiros? Né? Porque aí até fiquei hoje pesquisando para ver. O Tressoldi já jogou alguns jogos pela esquerda, né? O próprio Léo Duarte já jogou improvisado pela esquerda, mas eu acho que até não vai fazer isso. Não vai trazer um zagueiro para jogar improvisado por lá. E também não acho que o Vitor Hugo vai se transformar num titular absoluto pelo lado esquerdo, porque senão nós vamos estar diminuindo a régua do Atlético. Porque o Vitor Hugo eu acho que tem entrado, mas a questão dele ser um reserva, eu acho que está acordo. Vai faltar então um pela esquerda. Agora vai criar a expectativa de se esperar um jogador pela esquerda. Se é um bom jogador, HG, hoje eu estava vendo todo mundo, os comentários, né? Muita gente criticando, né? Muita gente já colocando, porque o cara vem da Turquia, porque o cara tem 29 anos. Só para lembrar, 29 vai fazer 30 agora em junho. Não vejo problema algum nessa questão da idade. Acho que é um cara que para zaga, 30 anos, é um jogador experiente, né? Ficou um tempo na Europa, estava jogando. A questão, cara, é ver como é que ele vai encaixar nesse time do Barba. Né? Se ele vai, por exemplo, ser titular, será que ele vai apresentar mais do que o Tressoldi apresenta hoje? Porque ele não vai ser o companheiro, se jogar com 2 zagueiros, ele não vai ser o companheiro do Tressoldi sendo destro, pelo que a gente está imaginando. Então, é entender isso, né? Ô, Breno, isso significa, na sua visão, já que você tocou nesse assunto, que o Atlético está confiando plenamente na gestão do Barba, na continuidade do Barba, e está montando um time a pedido dele, e o Léo seria o zagueiro pela direita para o Atlético jogar com 3 zagueiros, o Tressoldi centralizado, e agora chega mais um jogador pela esquerda? Pode ser esse caminho? Porque eu também não acho que o Atlético vai fazer esse investimento, esse movimento, né? Porque quando a gente fala em investimento, tá vindo por oportunidade de mercado. Tem um valor salarial que tem que pagar a esse jogador, e eu não acredito que seja um jogador barato, um jogador tão simples. Lá na Turquia, eu pesquisei, ele ganhava um salário de R$580 mil. 580 mil reais. Então, também não acredito que é um salário que ele vai vir aqui para ganhar muito mais do que isso. Sim. E aí eu acho que está até razoável dentro, né? Está dentro de uma certa realidade, né? Que o Atlético já viveu ou que vive. Mas você imagina que possa acontecer essa linha e ele está vindo realmente para ser o cara do lado direito, fazendo uma linha de 3 zagueiros? Eu acho que é o que fica mais compreensível para a gente entender a contratação dele. Mas nessa linha de 3 zagueiros, então, ele não teria um zagueiro canhoto? Não, aí ele teria o canhoto sim, porque ele tem que chegar. Ainda não aí ele teria que chegar. Aí vai ao encontro daquilo que deu uma repercussão lascada, do interesse do Atlético por um zagueiro que o Cruzeiro teria interesse. Isso. Né? De interesse, né? E aí o próprio zagueiro disse, não quer jogar no Cruzeiro, né?
Então, interessado, eu estou interessado em um monte de coisa, né? Falei com o Valor hoje, queria um apuro sangue, mas não tem condição. Então, como a informação é de que o Juan Jesus não seria o zagueiro canhoto, então agora o Atlético vai precisar olhar para um zagueiro canhoto. Aí você vai dizer assim, mas vamos lá, se o Igor Júlio não tivesse se manifestado dizendo o que disse, e se o Atlético, interessado apenas, deu uma sondada, mas teria que colocar dinheiro, o Atlético não tem dinheiro para colocar. Então, por isso que eu não acredito que seria vai ter que olhar, vai ter que olhar para o mercado, porque o Juan Jesus, que a gente imaginou que seria, também não é. Né? Mas ele encaixa nesse perfil, porque o contrato dele acaba agora, ele estaria livre no mercado. Mas a informação não é essa, não é ele. Não é ele. Então o Atlético vai buscar um outro zagueiro canhoto. Que não está na nossa lista. E outra coisa, você falou aí, você perguntou para o Bruno assim, Breno assim, é que é muito Bruno, é muito Breno, né? Tranquilo. É muito Léo. Você perguntou Galante. assim, é muito Juan. Então você perguntou assim pro Galante, Significa o Barba que estaria participando. Então, o Léo Duarte seguramente não é um nome indicado pelo Barba. Com certeza. Pode ter passado pelo crivo dele, você vem com um estudo do jogador, fala assim, doutor, nós temos esse aqui, Barba, e o jogador é esse aqui, as características são essas, vamos assistir aqui uns vídeos dele e tal, porque eu, sinceramente, eu não posso, torcedor do Atlético, vocês criticam tudo, nós não criticamos, nenhum de nós aqui lá na rádio Ninguém hoje criticou a contratação do Léo Duarte, sabe por quê? Porque a gente não conhece, ouviu muito pouco, vagamente lembro dele no Flamengo, o Eltinho conversou com o Léo Simonini, que é flamenguista, doente, conhece muito bem, e o Léo Simonini atestou para o Elton, sendo um flamenguista de 4 costados, que trata-se de um bom zagueiro. Bom zagueiro, promissor. Eu não me lembro. E que sofreu com a lesão, principalmente a lesão de 2019, foi o calcanhar quebrado. Quebrou, né? Calcanhar quebrado. Foi porrada? E ele ficou 5 meses se recuperando lá no Milan. Quando ele volta, aí já tinha a concorrência e ele também teve a Covid. E aí ele ficava mais um período afastado, então ele teve poucas oportunidades na equipe do Milan. Aí ele é emprestado para o time da Turquia e lá ele vai bem. Então lá ele é consolidado. A gente viu aí, teve uma publicação nas redes sociais do treinador dele, elogiando e falando a respeito ele foi capitão desse do time treinador, lá, foi capitão do time, teve uma sequência, grande sequência como titular, então tem bons aspectos para falar do Léo. Vale a pena só lembrar que ele saiu do Flamengo em 2019, então nós estamos falando do recorte de 2019, nós estamos em 2026. Foi do Flamengo do Paquetá. 7 anos, pois tem muita coisa que ele pode ter amadurecido, ele pode ter melhorado, como pode ter tido algumas outras situações. Ele era capitão do Flamengo, foi campeão da Copa São Paulo. Ele marcou gol no Cruzeiro, né? 2016. Libertadores de 18? Foi, jogo da volta. 17 ou 18? De 18. E aí, analisando os números dele. Tem um mapa de calor dele aí também, Andrezão? Tem, tá tudo aqui. Equipe boa, isso aí. Então tá aqui, ó. 29 anos, 34 jogos, 34 como titular, os minutos, assistência, jogos sem sofrer gols, os desarmes. Segundo informações, dizem que tem um ótimo passe, né? Então, o mapa de calor predominantemente pela direita, e ele tem muitos passes, e isso aqui é importante a gente apreciar, ele tem muitos passes decisivos, né? Então, nota-se que é um zagueiro que não é um zagueiro só para dar bicuda e para desarmar. Então, tá aí os números e eu gostaria de ouvi-los. Ô, HG, boa tarde para você, a todos no estúdio. Assim, eu tô imaginando o quadro de zagueiros hoje do Atlético, tá? Lianco, Juan, Vitor Hugo, Roman, e vamos colocar o Vitão ali com um asterisco, né? Porque ele não teve oportunidade nessa temporada, mas ele está lá no quadro. E chega o Léo Duarte. A questão o Léo Duarte está dentro daquele cenário que o Atlético desenhou para essa janela até então, de acordo com informações trazidas aqui no programa pelo Breno, por você, HG, Thiago e Elton, enfim, todos vocês já trouxeram informações, além de outros colegas da imprensa também, nesse caminho. O Léo Duarte, vejamos no que ele pode ajudar a defesa do Atlético melhorar. Agora, eu estou numa direção bem contrária de vocês. O Atlético, eu acho que ele pode não contratar mais um outro zagueiro. Existem outras posições no campo, para ficar bem claro, o meio-campo do Atlético precisa muito mais de 2 jogadores do que a defesa. O Léo Duarte agora, dentro desse cenário, ele vem para ser o 6º defensor. Repito, com asterisco no 6º,
que é o garoto Vitão. Então, mas o Atlético tem 5 zagueiros de fato experientes. Lianco, repetindo mais uma vez, Juan, Vitor Hugo, o Léo e o Roman. Tudo bem, o Roman, ele é o cara que tem sido menos utilizado. Eu vejo com dificuldade o Atlético trazer um outro zagueiro, repito, pelas necessidades do próprio Atlético. Se tem um setor hoje que, pelo menos, eu entendo que precisa de, no mínimo, 2 jogadores, é o meio-campo. Um camisa 5 e um jogador com capacidade criativa, já que hoje isso fica a cargo do Bernard e do Vitor Hugo, muitas vezes que jogam juntos. E aí, quando o Domingues, por exemplo, olha para o banco de reservas, ele tem colocado ali um Cissé para tentar manter essa questão do Atlético mais criativo. Então, eu repito, eu vou ficar muito surpreso se o Atlético fizer um movimento de ir na janela, trazer outro zagueiro. Valu, o que vai fazer? Cara, caso o Vitor Hugo não consiga ser o titular pelo lado esquerdo, a gente já viu em alguns times zagueiros que são destros serem adaptados pelo lado esquerdo. É o ideal? Não. Os técnicos, eventualmente, quando tem um sistema principalmente de 3, preferem que o zagueiro da esquerda seja um canhoto. Mas pode ser uma questão também que acabe limitando o Atlético. É um movimento dentro do que o Atlético prometeu. Não posso cravar que foi uma contratação ruim, uma contratação que o Atlético faz dentro daquilo que se propõe a fazer, pelo menos neste momento da janela, de ser criativo, e vejamos em que o Léo pode contribuir com a zaga atleticana. De repente ele vai melhorar um pouco essa questão de um zagueiro construtor da bola aérea. Não pode ser colocado também no Léo Duarte de uma maneira solitária e individual a responsabilidade de subir sozinho o nível da zaga atleticana. Ô Valu, vendo o mapa de calor que estava no slide anterior... Volta para nós, Andrezão, depois nós vamos falar desse outro assunto aqui. Eu não consigo vê-lo jogando pelo lado esquerdo. Não, no caso, o lado esquerdo, o outro zagueiro, o Lianco, por exemplo. Mas o Léo Duarte... Não, tá. Para mim ele fica torto, sabe? Não, tudo bem. Eu não consigo ver o Atlético trazendo 2 zagueiros na janela. Eu não consigo. Mas mesmo que seja um cara... Não consigo. O Breno já trouxe a informação que muito provavelmente o Jonathan Jesus não é esse cara. Juan Jesus. Eu falei Jonathan, né? Desculpa, minha cabeça é ruim, gente. Mas já trouxe essa informação que muito provavelmente o Juan Jesus não é esse cara. Se o Atlético pensa em outro cara com esse perfil do Juan Jesus, que é um zagueiro canhoto, que joga pelo lado esquerdo, que faça esse sistema de 3 zagueiros e que venha de forma gratuita, aí beleza, eu acho que essa contratação do Léo passa a ser interessante. Agora, a partir do momento que o Atlético perde o Júnior Alonso e não contrata um zagueiro pela esquerda, pra mim, cara... Só tem um canhoto agora, né? Só tem o Vitor Hugo, um que é um zagueiro que o treinador não confia. A minha questão é da necessidade. Se o Atlético tem 2 zagueiros, ele pra mim se torna quase que obrigado a trazer 2 meio-campistas, 2 jogadores pro ataque. Vai atacar. Mas o Atlético precisa, mas você sabe um jogador que resolveria o problema? Eu não estou discutindo. O Atlético precisa. Mas como é que vai ser esse mercado do Atlético dentro da característica que foi falada pelo departamento de futebol, de pouco investimento e muita necessidade de ser criativo? Não, mas vai conseguir fechar todas essas lacunas? Se conseguir, excelente para o Domingues e para o Atlético. Tem um jogador que o Atlético se traz resolveria o problema. Rubens. Ô Valu, é porque o Atlético também, eu acho que a gente tem que fazer essa análise também. O Atlético perdeu alguns jogadores ao decorrer do período, né? O Atlético perde Igor Gomes, que era do meio, perde o Scarpa, que está machucado, não conta com o Renier da forma que se imagina, o Dudu não sabe se fica ou se vai, o Atlético segurou a questão do número de jogos. Você puxou um pouquinho mais atrás, o Atlético com esse déficit antes. Foi embora Rony, Júnior Santos, que mesmo que não contribuísse aqui... E o número de atleta, o elenco do Atlético, ele está ficando cada vez mais curto. Cada vez mais curto. A gente já falava do elenco curto do Atlético há 2 anos. Tempo. Há muito tempo que a gente vem falando. E hoje o elenco é muito curto. É muito curto. Então eu quero imaginar isso e quero acreditar que o Atlético vai para o mercado tentando essas negociações de oportunidade de mercado, que eu detesto essa palavra e esse termo dentro de um time gigante, igual é o Atlético, mas para tentar 5 ou 6 oportunidades de mercado. E não é exagero. Se chegarem 8, por exemplo, é porque é um déficit. Não é desse ano, não. São de pelo menos 2 anos que a gente vem falando aqui. Fala galera, finalizando mais um vídeo do canal, obrigado você que chegou até aqui, tá bom? Peço já o like de vocês aí antes de sair do vídeo, dá essa força aí pro canal, tá?
E deixo o convite aí na mesa para vocês aí, que tá chegando agora, não se inscreveu ainda. Venha fazer parte da massa aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like para dar aquela ajudinha pro canal continuar crescendo, tá bom? Ajuda demais, tá? Então, fiquem à vontade aí para estar vendo os vídeos anteriores, para vocês estarem vendo que esse canal aqui só traz notícias do Atlético Mineiro, tá bom? Fique à vontade aí para também estar deixando sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, tá bom? É muito importante a participação de vocês, então deixe aí o que vocês concordam ou não concordam aí com os comentaristas aí, tá? Agradeço a todos aí pela preferência aqui no canal, tamo junto, tá bom? Esse canal traz notícia todos os dias aqui para vocês, sempre estamos atualizando o canal aqui para vocês estarem sempre bem informados de tudo que acontece dentro do clube do Atlético Mineiro. Então, peço a vocês aí, quem puder estar tirando um tempinho para estar indicando esse canal, o vídeo, com os amigos, tá bom? É de grande ajuda aqui pro canal. Tamo junto, ficaremos atentos. Qualquer coisa, qualquer novidade que aparecer do Galo, a gente volta e atualiza vocês, tá bom? Mas me diz aí para vocês, me diz aí o que vocês acham em relação ao novo zagueiro do Galo. Foi uma boa contratação? O que vocês acham? Deixa aí no comentário, não esquece não, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu, galera!